Então vamos deixar aqui a palavra com o mestre Afonso Alcântara. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do Coffee Break. Conforme o cearense, enchido o bucho, né? Se não encher o bucho, não tem graça. Tá gravando, deixa eu ver. Show. Pronto, vamos lá. Galera, eu vou trazer um conteúdo para vocês aqui que a ideia é realmente confundir a cabeça de vocês. Como vocês sabem, cada um de nós representa uma marca, uma agência de marketing digital, e o que a gente vai mostrar para vocês aqui não é empreendedorismo de palco, não é balela, é o que a gente em definitivo coloca em prática no nosso dia a dia e traz de resultado para os nossos clientes. E boa parte dessa apresentação que eu vou fazer para vocês aqui, vamos dizer assim, que seja de anos de trabalho, adaptação, atualização, estudo e teste. Porque, em definitivo, marketing digital é teste. Se você vê por aí alguma promessa falsa, pode até que seja verdade, mas 90% é falso, de fórmula mágica, faça isso, compre esse curso, que você vai ficar milionário, desconfie, porque sem dúvida alguma coisa está errada. Trabalho com marketing digital há muitos anos, ainda não fiquei milionário, viu? Então leva um tempo, galera, é um trabalho bem progressivo que exige muito empenho. Beleza? Então vamos lá. Quem sou? Esse cabo bem aqui. Essa aqui é a nossa marca da agência da Pro Marketing Digital. Me considero, porém, eu acredito que esse termo ele tem que ser muito bem definido pelos meus clientes, né? Os meus clientes me denominam dessa forma. Então, a partir do momento que eu senti isso, eu passei a utilizar o termo especialista em marketing digital. Hoje eu sou o CEO da WPro, né, uma agência de marketing digital, cujo boa parte dos seus colaboradores trabalham em home office. Por que em home office? Porque após a pandemia, a gente viu que esse formato realmente funciona em definitivo, porque é menos custo e ao mesmo tempo a gente consegue agregar muito mais pessoas à equipe e fazer a coisa girar, mesmo de longe. Para quem... Opa, vou voltar aqui um pouco. Quem aqui de vocês conhece o meu canal do YouTube? Levanta a mão. Boa parte aqui das pessoas conhecem. Então, nesse canal do YouTube, já criei há uns 5 anos atrás, tem a nata do conteúdo sobre marketing digital, modéstia à parte falando. Então, tudo que a gente coloca em prática tem lá, direto na tela. Muita gente vem para esses eventos achando que a gente vai mostrar direto na tela. Como fazer? Pega assim pela mão, clique aqui. Isso não funciona em evento. Para isso, a gente vai deixar no final dessa apresentação alguns QR Codes que vai ensinar vocês passo a passo, do zero mesmo, como eu gosto de falar, como anunciar no Instagram, no Google Ads, no TikTok. Então, é muito importante que vocês salvem esses QR Codes que eu vou apresentar para vocês, tá certo? Vamos lá. Ganhe dinheiro. É verdade que dá para faturar de pernas para o ar no marketing digital? Não. Isso é um mito. Tem gente que já cria até um vídeo do canal assim, ganhe dinheiro dormindo. Alguém já assistiu esse vídeo? Dá para ganhar dinheiro dormindo, mas um dos fatores que faz você chegar a esse nível é uma coisa chamada Hotmart. Alguém de vocês conhece a Hotmart aí? Pronto, lá dá para ganhar dinheiro dormindo. Só que para você fazer isso tem que divulgar muito, tem que criar um infoproduto. E aí depois chega só a notificaçãozinha aqui no celular. Tem um cabo bem ali, ó, bem que ele tá cabeça baixa. É o rei do Hotmart aqui, viu? Fortaleza, esse menino aqui, ó, o rei da importação. Ganha dinheiro moado. Ele mesmo. Aí vamos lá. O teste te leva ao sucesso. Cada negócio, produto e serviço é diferente. Eu gosto muito de dizer a palavra testar, porque todas essas plataformas que a gente utiliza para fazer divulgações, nós não somos detentores delas e elas mudam constantemente. Então a gente precisa se adaptar constantemente
as atualizações do nosso amigo Zuckerberg, e é porque é e pronto. Não tem isso não. Se ele quer mudar uma coisa, ele muda, assim, você se vira. Tem a sua conta bloqueada. Alguém aqui de vocês já anuncia no Facebook Ads para mim conhecer quem é a audiência aqui? Utilizando o Facebook Ads sem o botãozinho impulsionar. Alguém aqui de vocês já anuncia no Google ADS? Certo. Pronto. Aqui já consigo ter uma noção mais ou menos do nível do que eu posso falar aqui. Se atualizar é regra. Toda semana as plataformas mudam. Às vezes todo dia muda. Todo dia um botão sai do lugar, você fica procurando, doido e não acha. Eu mesmo me deparo por diversas vezes com situações assim. Você é acostumado a fazer um procedimento dentro da plataforma e de repente esse botão some. Aí você fica o quê? Meu Deus, o que foi que aconteceu, né? Então, o marketing digital é justamente isso, é saber onde estão os botões, em definitivo. Procurar e estudar, tá certo? Muitos clientes que procuram a WPro, a ProWeb, a agência 467, eles fecham orçamento com a gente. Muitas vezes, não sei se isso é uma crença deles mesmos, que acham que um mês é o suficiente para eles conseguirem alcançar o sucesso nas vendas. Nós temos até que falar horas, mas em algumas horas, a partir que eu anunciar, já vou ter quantos clientes, né? Então, galera, não é assim que funciona o jogo. Não é em algumas horas ou algum dia. É mais de um mês. Um mês para você arrumar a casa, deixar tudo bonitinho, criar as configurações de anúncio, ler, muitas vezes, os dados que essas campanhas vão gerar para que se possa, a partir daí, otimizar. Sem números, sem otimização, sem saber por onde a coisa está andando, não adianta. Tem cliente que a gente configura a campanha em um dia e ele fala assim, está dando errado. O que é que vocês estão fazendo de errado? Muda isso aí. Não, ele começa a mandar. É tipo um paciente que vai para o médico e ele diz, eu quero tomar esse remédio aqui. Se você procurou um médico, por que você vai querer tomar esse remédio, né? Se eu sou um médico, eu vou dizer para você o que tem que ser feito. Então, essa questão toda precisa ser analisada. Sem análise, marketing digital, otimização de anúncio, é nada, é simplesmente aposta. Você está abrindo a plataforma lá de anúncio e está rasgando o seu dinheiro, está apostando. Vou fazer um criativo aqui e jogar lá no Facebook Ads e vou rezar agora que isso vai dar certo. Em definitivo aí. Tá? Então, não rasgue o seu dinheiro. Aprenda essa questão dos números. Ela é super relevante. Isso daqui é o que vai apresentar resultado. Então, a nossa amiga aqui, a Rebeca, que é lá da Alta Gigadeira, gerente de marketing lá, a gente acompanha junto com ela, e ela sabe o valor dos números, né? O que é que representa. E muitas vezes esses números precisam ser feitos lá na ponta, pelo cliente. Porque nós, como agência, somos o criativo e gestores de tráfego. Só que quem vende lá na ponta é você. Se você não tiver uma boa venda, uma coisa bem alinhada com o seu pós-venda, com a sua secretária, com o seu vendedor, nada adianta tudo isso que eu vou falar aqui para vocês. Nada. A gente é só a porta de entrada. Então, usando o exemplo aqui do hotel Jogadeiro aqui da Rebeca, a gente gera um lead para o hotel, junto com ela faz o criativo, aí vamos dizer que o hóspede chega lá na portaria do hotel. Qual é o valor dessa reserva aqui? Ao menos para bem informar. Como é que eu parcelo esse hotel? Então, essa pessoa que está na ponta, ela precisa ser comissionada, ela precisa ser treinada. Então, a equipe da empresa também pertence ao grupo do marketing digital. A gente só tem um trabalho de levar o quê? Que muito corretor está aqui, entende muito isso. Essa palavra que eu vou dizer agora. Lead qualificado. Eu achei que ele respirou. Lead qualificado é o poder. Então, isso é o que realmente vai trazer o resultado para o negócio de vocês, tá certo? Outra coisa, antes de passar para o próximo slide, vale ressaltar que não é quantidade de leads,
mas sim conversão. Se eu te gerar 100 leads, 100 clientes interessados no seu produto e um comprar, não tem nenhum sentido. Agora, se eu te gerar 10 leads e 8 comprarem, aí show, aí o negócio está certo. Então, o Thiago tinha falado da métrica da vaidade dos seguidores. A mesma coisa acontece nos leads. Tem uma métricazinha da vaidade no meio disso daí. Poxa, por que eu não tenho tantos leads assim? Será que o anúncio não está atrativo? Não é isso, pessoal. É a qualidade do que está sendo segmentado, se está muito abrangente ou menos abrangente. É importante observar isso. Às vezes tem cliente que diz assim, ó, tá aí, ó, 15 leads para você. Poxa, só isso. Ele nem vendeu ainda para essas pessoas. Ele nem chegou a vender. Só 15 leads hoje. Diminuiu, era 30. Calma, cara, vai lá e vende. Tenta fazer a venda. Ah, mas você não está vendendo. Meu trabalho não é vender. Meu trabalho é gerar lead qualificado. O resto é com você, se vire. Aí vamos lá. Formate. Sem isso, nada funciona. E nada funciona mesmo. Então, tudo que vocês vão aprender hoje aqui nessa apresentação só vai funcionar se você tiver um produto e um serviço qualificado bom, seu atendimento e o seu pós-venda, que é para você aproveitar essa lead 2 vezes. Esse cliente pode ser cliente 2 vezes. É muito mais fácil você vender para quem já comprou você do que tentar um novo cliente. Então, façam campanhas de pós-venda, pegue o e-mail, faça e-mail marketing, converse com esse cliente. E aí, cliente, como é que tá? Está querendo investir nisso ou naquilo e tal? Converse com ele, faça o seu cliente ser o seu amigo. Tenho vários clientes aqui, ó, são meu amigo, ó. Paulo Sugupira, a Rebeca aqui, são meus clientes, o Guilherme aqui também, que é meu cliente, é meu amigo. Todos eles são meus amigos. Porque é pós-venda. Não que eu quero só o dinheiro de vocês, viu? Eu quero amizade também. Mas é network, galera. O que vende é network, tá? Então vamos lá. Outra coisa, esses caras também já trouxeram clientes para mim. Eles me indicaram, né? A Rebeca, quantos clientes a Rebeca e o Paulo já me indicou? Vários. Pelo simples fato que eu me aproximei e virei amigo deles. Não com interesse, viu? Vamos lá. Tráfego pago para ficar bem definido e inchado aqui para vocês. É idealizar campanhas. 2. Estudo de público-alvo. 3. Escolher a plataforma, porque não é nem todo produto ou serviço que vai dar no Facebook Ads, não é nem todo produto ou serviço que vai dar no Google Ads. Pode anunciar? Pode, mas umas convertem mais do que as outras. A gente vai falar justamente sobre isso aqui. Fazer criativos, programar anúncios e otimizar anúncios. Esse aqui é o combo que define um gestor de tráfego. Muitas vezes, esses gestores eles não têm a capacidade de idealizar campanhas e nem de fazer criativos. Eu considero gestores de tráfego incompletos. Você precisa saber fazer criativo e idealizar campanhas. O que é idealizar campanhas? Promocional. O que é que eu posso vender aqui hoje que vai converter mais? Qual é a headline dessa aplicação que eu acredito que vai me trazer bons frutos? Um exemplo, eu fiz até um vídeo recente sobre isso, que a gente poderia falar aqui, é sobre a biblioteca de anúncios do Facebook. Anotem essa daí, biblioteca de anúncios do Facebook. Está com dúvida? Abre lá a biblioteca de anúncios, vai aparecer para vocês simplesmente todos os anúncios dos seus concorrentes. Todos. Se ele estiver anunciando na plataforma, o Facebook tem a obrigação de ter a transparência de mostrar para você qual é o anúncio da corretora tal, qual é o anúncio do hotel tal. Com isso, você sabe o que os seus concorrentes estão fazendo, o que eles estão aplicando, para que você possa, a partir daí, criar a sua campanha. Galera, não adianta inventar a roda já existe. Tem que deixar ela mais bonita, tá certo? Gestor de tráfego não é vendedor. Eu sofro com isso aqui todo dia. Todo santo dia eu sofro com isso aqui, né, meninas? Vocês também aí, ó. Tá aí, ó. O pessoal quer que a gente venda, a gente não é vendedor. Nada contra os vendedores.
É uma arte vender. Eu também vendo os meus serviços. Mas eu não vendo para o meu cliente. O meu cliente tem que vender o peixe dele. Muitas vezes ele acha que pagando para a gente mensalmente, a gente tem a obrigação de dizer assim, ó, tá aqui, me dá tua conta corrente, o cliente já fechou, vou depositar para ti, beleza? Aí tu faz só o serviço lá. É isso que eles querem. Mas a realidade não é essa. Empreendedores assim são empreendedores preguiçosos. E na verdade eles não vão sair do lugar e tendem a quebrar. Porque não querem fazer o processo, não querem passar pela dor. E resultado, galera, é dor. Você vai para a academia, vai treinar, é dor. Quer um corpo bonito? É dor, vai apanhar. Né? Então, tudo na vida é isso. Se você quer chegar em um resultado, tem que passar pela dor. Tá? Vamos lá. Plataformas. Essas são as mais famosas, tá? As que a gente mais usa no nosso dia a dia, que são Google Ads e YouTube. Muita gente tem dúvida, eu quero anunciar no YouTube, como é que faz? O YouTube é Google Ads, é a mesma plataforma do grupo do Google, tá certo? O YouTube é um produto do Google. Da mesma forma, as pessoas têm dúvida, eu quero anunciar no Instagram, aí a gente responde assim, vou abrir aqui a sua conta no Facebook Ads. O cara, não é no Facebook não, é no Instagram. Só que o Instagram pertence ao Facebook, né? Então quando a gente vai anunciar no Instagram, vou ter aqui Instagram Ads para definir, mas não existe essa plataforma aqui, tá certo? É só essa daqui do Facebook Ads. Então quando a gente vai anunciar no Instagram, a gente tem que passar por ela, tá? Ela é a plataforma mãe, né? Vamos dizer assim, lá dentro tem vários formatos de anúncio. E tem a plataforma nova, que é o TikTok ADS, que a gente testou insanamente esses últimos 2 meses e obteve muito resultado. A gente vai falar sobre isso aqui, tá certo? No sentido de métrica da vaidade. Você tem vaidade? Vá para o TikTok. Venda é um pouco complicado, mas se você quer número, meu amigo, vá para o TikTok. Eu ganhei 15 mil seguidores em um mês, acho que foi investindo R$800. Quanto que isso é possível no Instagram? Nunca. Não existe. Pode botar aí, no TikTok, Afonso Alcântara, vocês vão ver lá. 15 mil seguidores, acho que já está com 18. Só investindo R$600. Nenhuma outra plataforma entrega isso para vocês. O Instagram, no início, tinha muito inclusive, objetivo de campanha de ganhar mais seguidores. Hoje não tem mais. Você vai segmentar lá uma campanha, tinha um botãozinho lá, ganhar mais seguidores. Isso não existe mais. Tá? Aí o cliente fala assim, eu quero fazer uma campanha para ganhar mais seguidores. Dá um umzinho, tá? Pessoal, seguidor, número de seguidores, o Thiago já disse, isso é clichê. Não paga boleto. Se importe com a venda. Se você quer fazer marketing digital por vaidade, faça, não tem nada errado com isso, tá? Mas não tente vender. Uma coisa que não combina no marketing digital, vaidade e ganhar dinheiro, não dá. É um pouco complicado. Enquanto os influenciadores estão lá enchendo os bolsos, né? Com o dinheiro de vocês anunciando, ao mesmo tempo eles conseguem ser o quê? Vaidosos. Só que muitas pessoas são o quê? Empreendedores. Ela não quer se exibir, ela não quer se mostrar, a vida é uma coisa mais privada, né? Esqueci de falar aqui. O LinkedIn também uma plataforma boa, porém uma plataforma com custo de investimento um pouco mais salgado. Agora, se você quer fazer um investimento business to business, B2B, essa é a plataforma. Tá? Se quer chegar nos CEOs, se quer chegar nos gerentes, se quer chegar nos diretores, é aqui, Nenhuma outra plataforma consegue entregar um anúncio para diretores se não for aqui no LinkedIn. Às vezes você faz segmentação aqui no Facebook Ads para empresários, tem lá os interesses empresários, donos de pequenos negócios, mas aquilo ali eu nunca senti muito efeito não, tá? É mais busca por interesse mesmo. Pessoas interessadas no celular, em carro, aí funciona bem, imóveis. Agora, quando o lance é cargo, eu percebo que isso
cai bastante. Então, LinkedIn, se você quer chegar em proprietários, donos de negócios, é por aqui, ó. Às vezes você tem um serviço que só vende para dono de empresa, é uma distribuição, é alguma coisa desse tipo, que a pessoa física nunca vai comprar de você. Então, o que você tem que ir, tá certo? Vamos lá. Aí agora eu vou falar sobre vantagens e desvantagens. Nem tudo são flores, todas as plataformas têm vantagens e desvantagens. E o que está aqui para vocês é um resumo de todo esse tempo que a gente trabalha com essas plataformas, tá? Então vamos lá, não se preocupem, que esse material estará no nosso grupo lá do Telegram, certo? Então vamos lá, vantagens. Sem bloco, que seria no caso sem bloqueios, é muito difícil levar um bloqueio no Google Ads. A não ser se você for muito insistente ou você esteja fazendo algo de muito errado. Certo? Então no Google é difícil levar bloco. Tá? Aprovações rápidas. Os anúncios geralmente eles têm um time aí de 1 hora para já estar no ar. Se for anúncio do tipo texto, se for anúncio do tipo display, geralmente demora um pouco mais. Se for anunciar no YouTube, às vezes leva mais de 2 dias para um vídeo ser aprovado e rodar. Tá? Então, quem for fazer campanhas de promocional para YouTube, é necessário que você faça pelo menos, deixe programado com 1 semana de antecedência. Porque às vezes o cara vai fazer um lançamento e fala assim: ah, eu vou pegar esse vídeo aqui e vou soltar no dia tal, aí deixa para fazer no mesmo dia, já era. YouTube, para aprovar vídeo, demora. Então, é importante. E a plataforma para usar o YouTube é aqui. O link já passou por isso, foi o link. Os vídeos que não aprovaram rapidamente ficou emperrado. Aí vamos lá. Segmentações precisas. Eu acredito, na minha opinião, que a ferramenta do Google Ads ela é mais precisa porque a gente segmenta muito por palavra-chave. Já a segmentação por interesse do Google não é muito precisa quanto a do Facebook Ads, que a gente vai falar aqui. Então, as palavras-chave elas tendem a funcionar mais na questão de precisão. Preciso disso, vou buscar isso e encontrei isso. Então, Google é isso, tá? Público gigante, todo mundo sabe que no nível mundial, Google, leads qualificados. Por que o Google me traz leads qualificados? Pelo simples fato que a pessoa está buscando aquilo. Eu gosto muito de fazer a seguinte comparação. Rede social, o que vende mais são produtos de commodity. Coisas que você consome no seu dia a dia. Relógio, roupa, comida, tudo que é de baixo custo, tá? Coisas que têm mais rotatividade. E o Google Ads funciona mais para quê? Serviço e produto específico. Por exemplo, uma oficina, você ajeita seu carro todo dia? Não. Aí uma oficina pega e faz um anúncio para a rede social para ajeitar carro. Até encontrar o potencial cliente que precisa ajeitar o carro dele e tem que despertar ainda essa necessidade do cara, aí, meu amigo, o dinheiro dele já queimou muito. Diferente de ele pegar o Google Ads, criar uma campanha segmentada, você de carro em Fortaleza, você de motor, você de carburador, e por aí vai, e encontrar o anúncio dele. É muito mais rápido, tá? Eu não estou eliminando 100% aqui a plataforma do Facebook Ads, não. Vocês vão já ver quais são as vantagens dessa plataforma também, e desvantagens, tá? Como eu disse aqui, né? Vende o complicado. É exatamente isso. Coisas específicas vendem no Google. Se você tem um serviço que é específico demais, nunca tente rede social, tá? Se for muito nichado, vá para o Google, porque lá é que vai dar o resultado para vocês. E eu considero o custo baixo comparado com rede social. Aqui a gente entra com coisa chamada de CPC, custo por clique. Como é que funciona o Google Ads? Muita gente tem dúvida o que é isso. É só criar um anúncio lá, bota lá. E o pessoal quer lá o quê? Ficar em primeiro, né? É o que todo mundo sonha, ficar primeiro no Google.
O Google Ads, pessoal, nada mais é do que uma plataforma de leilão de cliques. O anúncio é só o que sai lá na ponta. Mas a realidade, a essência que fez o Google se tornar essa empresa quase trilionária é leilão de cliques. É a base de onde vem o dinheiro deles. Então, como é que funciona? Vamos dizer que eu seja aqui um hotel X, e usando o exemplo aqui da Rebeca, que está aqui na minha frente, é o hotel Y. O Beto está sendo usado hoje aqui na minha apresentação. Tá bravo. Cobra os royalties. E aí eu falo assim, vou ficar acima da Rebeca. Eu vou pegar meu clique aqui e vou aumentar de R$1 para R$3 e eu vou ficar em primeiro. Só que a Rebeca é esperta. Ela botou lá o CPC dela, botei 4, tá? Ela botou R$2. Só que a Rebeca, ela estudou uma coisa chamada otimização de anúncios. Ela fez uma configuraçãozinha lá, botou as palavras-chave. Lá no site dela tem as indexações direitinho, está bem posicionado organicamente. O domínio dela tem um nome hotel lá em cima. Uma série de fatores que vão fazer com que o seu índice de qualidade de anúncio melhore. O índice de qualidade de anúncio é o que separa os homens dos meninos. Só que os meninos, nesse caso aqui, pagam mais. E os homens pagam menos, porque eles sabem configurar pontos de anúncio. Às vezes, o cara fala assim, vou criar minha campanha aqui, eu sou bichão, vi uns vídeos aqui e tal, vou configurar. Beleza? Aí ele vai lá, bota só o textinho do anúncio dele, vou botar um custo médio aqui de R$2 e tal. E ele não entende o que é otimizar o anúncio. Aí vem o concorrente dele e faz assim na cabeça dele. Esmaga. Um custo de clique lá embaixo e o anúncio todo otimizado. Porque era muito fácil. Se eu sou mais rico, eu posso ficar na frente de todo mundo? O Google, não, pode não. Você tem que passar pelo índice de qualidade de anúncio. Esse índice de qualidade de anúncio é que vai fazer você ganhar, em definitivo, dinheiro. Se o CPC vai lá para baixo, você vai ganhar mais leads qualificados e tendencialmente o seu anúncio vai vender mais, vai te trazer mais pessoas, né? Vender, no caso, seria você. Então, se você quer ter sucesso com o Google Ads, aprenda a otimizar anúncios. Entenda que existe um índice de qualidade. O Google diz para a gente quais são os índices de qualidade parcialmente. Se ele disser tudo, você vai saber qual é o segredo. E aí vai divulgar para os seus amigos. E os seus amigos vão fazer a mesma coisa. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão quebrar o Google. Então ele não diz qual é os fatores que vão fazer o seu índice de qualidade melhorar. Ele dá recomendações. E com base nessas recomendações, a gente tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube de todos, ao longo de 13 anos que eu trabalho com o Google Ads, eu apontei. É isso. São esses itens que vão fazer você ter um bom posicionamento. Como você entende isso? Teste. Anos de experiência, entendendo como a máquina funciona. O Google nada mais é do que um script segmentado. Então, ali é uma machine learning que vai te dizer, é assim assado, siga esse plano. Só que ele não vai, em definitivo, entregar para você assim de mão beijada. Aí vamos lá. Desvantagens. Tem desvantagens no Google? Tem. Por incrível que pareça, tem. Uma delas é segmentação por raio. Quem aqui já anuncia no Facebook Ads sabe o que é isso. No Google eu não consigo definir uma região por raio. Vamos falar assim, tipo, eu quero só no bairro Aldeota. Não dá, não funciona. Nos Estados Unidos eles têm uma ramificação lá que é por CEP. Tipo, se fosse o CEP daqui não, é o zip code lá, né? E aí, com isso eles conseguem, só que no Brasil a segmentação por raio do Google Ads não presta, em definitivo não funciona. E tem também o rastreamento de URLs. Se você tentar botar uma URLzinha e o seu site tiver um vírus, que pode ser que tenha, que os hackers estão aí para isso, para tentar roubar suas senhas, aí você vai levar o que? Um bloco. Você vem daqui para cá, leva um bloquezinho, tá? Então, quando você coloca o seu site para anunciar no Google, a primeira coisa que ele faz é botar um robozinho lá dentro, um script, e ele faz a leitura para entender o que está no seu site. Será que esse site vai
afetar o usuário final, vai tentar roubar as senhas desse usuário final. Então, o Google tem esse feedback assim, muito forte em relação ao consumidor final. Ele protege muito o usuário que usa a plataforma. Para isso, existe uma série de políticas de anúncio, que é esse item aqui. Tá? Eu costumo dizer que política de anúncio, né, é as regras que todo mundo precisa saber. Porque se você está levando um blog, tem um motivo. E o cara fala, o cara lá do Facebook, aí está implicando comigo, né, Thiago? O Zuckerberg não gosta de mim, não. O Larry Page lá do Google não gosta de mim, não. Então leva muito blog. Aí ele começa a achar que é algo pessoal. Não é pessoal, galera. Tudo isso é automático. Estamos falando de um sistema que está rindo ali. Eu levo o pessoal. Hã? Ele leva um bocado de bloco, ele leva que ele está rindo. Esse aqui, ó. A minha diversão é ver a cara dele bloqueada. Ele leva um bloco lá no Facebook Ads. Eu viro pro lado e ele, as contas bloqueadas, ó. Macho, de novo, meu Deus demais. Só que isso são políticas de anúncio que não foram cumpridas. O quê? Simplesmente corrigir, tá certo? Aí vem os blocos que a gente chama que são permanentes. Aí você pode chorar, ligar para o Zuckerberg, olha o Zuckerberg, sobre Fortaleza, libera aí, ele não vai liberar, certo? Tem que fazer outra conta. Aí vamos lá, Face, Insta, ADS, tá? Lembrando que aqui é Face ADS. Eu boto o Insta para vocês lembrarem que é anúncio também para Instagram, tá certo? Vantagens, coisas que o Google não tem. Segmentação por raio. Isso aqui é muito bom quando você quer atingir uma classe de segmentação de poder aquisitivo. Eu quero só os bairros mais nobres. Aí, isso aqui é massa. Quero vender só o público classe A, quero vender só o público classe C. E aí, o bairro define muito bem isso. Não quero dizer que seja uma coisa generalizada, porém, define. Tá? Delivery também, né? Delivery é uma pizzaria. Eu só entrego a tantos quilômetros da pizzaria. Eu vou fazer um anúncio para Fortaleza todo dia? Não, vou fazer para aquele raio que está ali definido, né? Vamos lá. Outra vantagem que é muito boa no Facebook Ads é a parte de duplicação de campanhas. Isso é bem feito lá. Dá para fazer essa duplicação bacana e funciona bem. No Google, às vezes a gente tenta fazer uma duplicação e trava tudo e não sai canto. Então aqui funciona bem, duplicação de campanhas. Fiz uma campanha, deu certo, vou duplicar ela, não configurar nada. Aperta duplicar, copia e ela vai rodar. Faça só a definição de data que vai dar show. Galera, só lembrando, tudo isso que eu estou falando aqui pode parecer um pouco abstrato para vocês, mas vou deixar os vídeos passo a passo, tá certo? Vamos lá. Aplicação de pixel preciso, né? Isso aqui é uma verdade e uma mentira ao mesmo tempo, no sentido de que o pixel agora para iOS vai morrer. A Apple definiu que ninguém vai mais rastrear o usuário dela. Inclusive, né, mano? 2022, soube ontem. Vão matar. Vai morrer. Olha, exatamente. Vão morrer geral. O que eu estou falando aqui já não é mais essa parte do pixel aqui, realidade, mudou. Tá vendo? É isso que eu estou dizendo, muda rapidamente. É, Ah. Fica resumidamente o que é pixel, que tem muita gente que não sabe, né? Pronto, vamos lá. Pixel. O que é esse pixel? Todo mundo quer falar esse nome, acha bonito, só pode. Não é pixel não, viu? É pixel. O pixel nada mais é do que um código que é incorporado a uma página que vai entender o que aquele usuário está fazendo naquela página. Mais resumidamente, vamos dizer que tenha um lançamento de uma imobiliária X. Fiz um anúncio, fiz uma campanha distinta só para aquele imóvel lá. Beleza. As pessoas clicaram e não foram com o cadastro do Facebook, eles foram para um site. Dentro desse site tem esse bendito pixel aqui. O pixel vai coletar os dados desse usuário, tá? O tempo que ele passou na página, qual era o navegador, se ele é homem, se ele é mulher, idade média, tudo isso está registrado no seu browser lá, no seu navegador. Tá? Você que não sabe, mas tá. Então ele vai coletar isso e vai dizer para o Facebook, ó, o Facebook, fulano de tal entrou lá na página
e guarda esse cara aí, cria um público para ele. Aí ele vai criar esse público. Quando eu for fazer o que a gente chama de remarketing, aí eu pego esse público que o Pixel separou para mim. Então, se eu já tenho um público que já entrou na minha página, que a gente entende que ele deu interesse, a chance de conversão é bem maior. É mais caro fazer campanha de remarketing? É. Só que você está fazendo uma campanha voltada para pessoas que pelo menos se interessaram. Você não está só atirando para todo lado. E aí, você deixa aquela campanha girando até cansar. Qual o tempo ideal para uma campanha de pixel? No máximo, estourando 15 dias. Depois disso, o cliente não sabe nem que ele acessou, acabou, ele morre, ele se torna uma lead fria. Então, 15 dias, em média, é uma campanha que vai trazer bons resultados, tá certo? Quando a gente vai fazer lançamento, né, de infoproduto, isso diminui mais ainda, diminui para 3, no máximo uma semana, que é o período de lançamento. Então, basicamente, sobre o item do EVA+, seria isso. Desvantagens. O principal, por isso que eu já botei aqui em primeiro lugar, são os bloqueios constantes, né? O suporte também de pessoas, usuários normais para anúncios é uma porcaria em definitivo. O Facebook Ads só te dá suporte se você gastar muita grana lá dentro. Aí ele te dá um chatzinho para você conversar, um atendente, mas o usuário normal, amigo, isso aqui não existe. Não sei se esse número é real, tá? Mas nas contas que eu sou ADM, só a partir de 10 mil eu já gosto de mostrar mais. Exato. Então, isso aqui não existe. Se você vai investir R$1.000, R$2.000, não existe. Você tem que saber o que está fazendo e pronto. A plataforma, para quem está começando, sim, ela é confusa. Parece um painel de avião. Sim. Pior. É quase o foguete da NASA, né? Mas, galera, estou dizendo, esse QR Code não está aí e eu vou ensinar um feijão com arroz. Eu disse no começo da palestra, o feijão com arroz bem feito vale mais do que qualquer fórmula mágica. Vamos lá. Plataforma confusa e mudança constante. Você viu? Já disse que o Pixel vai ser eliminado. O Facebook está fazendo isso, galera, por um simples motivo: política. Dos políticos mesmo lá americanos. Querem pegar o tio Zuco, o primo Zuco pelo pé. Então, essa questão de armazenar dados, LGPD, você deve ter ouvido falar por aí, é o que está fazendo o Zuckerberg chorar toda noite, não dormir. Tá? Então, então vou matar logo esse negócio aqui e parar com essa confusão. Vamos lá. TikTok ADS. Vantagens. Aqui eu me surpreendi, tá? Como gestão de tráfego, os caras fizeram algo rápido, bem feito e que faz você gastar dinheiro sem nem perceber. É o TikTok. Só nas moedinhas. Só na moedinha. Os chineses, meu amigo, sabem fazer isso bem feito. O cara dança literalmente, né? Nossa, se ele se empolgar, ele gasta dinheiro. Porque é fácil. Quando você cria algo fácil para o usuário, ele usa. É simples. O Facebook Ads, se ele não se adaptar à nova realidade, isso aqui é nova realidade, ele vai quebrar. Aí no final tem um negócio bacana, que eu vou falar aí que é para o Zuckerberg não fazer, que é um assunto interessante. Vamos lá, vou botar aí. Os anúncios entregam rapidamente. Você pode botar R$50 mil lá, o TikTok vai ter usuário para entregar. Certo? Ganho de seguidores. Quer ganhar seguidores? Gosta de vaidade? Gosta. Eu quero aparecer e ter seguidores. Pronto, é isso aqui. Vá para lá que você vai ter. Rapidamente. Como eu disse, investimentozinho baixo. Em um mês, 15 mil seguidores entraram lá. Certo? E o custo baixo. 15 mil seguidores, 600, 800 reais que eu coloquei, Instagram, impossível. Podia ganhar no máximo aí 100 seguidores com esse dinheiro aí que foi colocado. E olhe lá. Vamos lá. Desvantagem: segmentação de público. Se você quer vender, TikTok não é para você ainda, tá? A segmentação de público deles é muito limitada. Então você bota lá a idade média, tem se é homem, se é mulher,
Você não consegue, tipo, eu quero anunciar só para Fortaleza. Não tem, é Brasil. Então só isso aí já matou metade do caminho. Então, para vender é difícil. A não ser que você tenha um produto a nível nacional, queira fazer divulgação de um aplicativo, uma coisa que seja mais internacionalizada. Conversões, como eu disse, é difícil de vender lá. É mais mesmo para vaidade e qualidade das leads. Mas de vez ou outra aparece lá um seguidor que é um chinês. Criança entrando lá, tá? Então não é muito bom não. Vamos lá. LinkedIn ADS. Vantagens: business to business, B2B, como eu disse. Chega no CEO. O push notification, você tem segmentação do LinkedIn, que você consegue fazer com que chegue uma mensagem para o cara no celular dele. Ele pode ser CEO da Microsoft, que vai chegar lá para ele, tá? Então, push notification na parte de LinkedIn ADS é muito bom. E lead qualificado, tá? Ninguém vai construir lá um currículo no LinkedIn se ele não for verdade, ele não perde tempo. Então isso filtra muitas pessoas. Ah, mas as pessoas não usam o LinkedIn. O anúncio vai entregar para quem usa, certo? Então, basicamente é isso. Desvantagens: segmentação de público é um pouco fraco comparado com o Google e Facebook Ads. As conversões também. Os leads chegam a ser até 3 vezes mais caros do que o Facebook Ads e o Google. Por quê? Meu amigo está anunciando para os CEOs das empresas, os diretores. Então, como isso vai ser mais barato que o público final? Não tem como. E também, a plataforma é um pouquinho confusa. Não gostei muito do LinkedIn por causa disso. Opções de anúncio: faltam formatos. Geralmente os anúncios são do tipo feed, que vocês já conhecem, e push notification. Acho que faltava mais variedade, formatos de anúncio. E o anúncio, como eu disse, né? Caro. Só beber uma água aqui, senão daqui a pouco eu estou. Vamos lá. Teste ou melhor, não foque seus esforços em apenas um tipo de plataforma de anúncio. Isso aqui é regra do jogo. Pode ser que o Google dê certo para você hoje? Pode ser que amanhã não funcione mais. Então, teste o Facebook Ads, teste o LinkedIn, faça testes. Galera, teste é o que vai dar resultado para vocês. Essa é a parte mais chata. Leia as políticas. Clichê, mas é necessária. A melhor forma de não levar bloco nas suas contas de anúncio. E outra coisa, pode lembrar que isso aqui também atualiza toda hora. Então pode ser que você seja o papa da Bíblia do termo de uso, da política de uso, e amanhã sai uma nova regra que você não está cumprindo, leva um bloqueio. Sim, isso vai acontecer, acontece com todos. Maturação das contas de anúncio. Evite bloqueios seguindo os termos de uso. O que é maturação da conta de anúncio? O principal, falando aqui de Facebook Ads, que é o que exige essa maturação. Qual é o processo normal das pessoas? Criar uma conta no Facebook, depois criar uma landing page, e logo em seguida, no mesmo dia, ele gera lá um boleto lá no Facebook Ads de R$1.000, é um boleto, né? Em cartão de crédito, viu? Aí ele leva um bloqueio com R$1.000 dentro da conta. Olha que ferrou, né? Poxa, o que foi que eu fiz? Eu só criei minha conta no Facebook, eu levei o bloqueio. Não interessa, você tem que passar pela aprovação. Ah, mas eu botei R$1.000, eu botei R$100.000, levei um bloqueio. Está lá na conta de anúncio. Não interessa. Tem que passar pela aprovação do Facebook. E isso tem cansado não só as pessoas comuns que anunciam, como também as agências. A gente também passa por isso. Se é uma nova atualização, por exemplo, eu levei um bloco. Aí eu vou pegar no Instagram e vou conectar com a conta nova. São 3 dias úteis. 3 dias úteis, o seu dinheiro já foi colocado lá. Aí assim, mas agora eu quero reembolso. Senta ou deita. 6 meses para receber o dinheiro de volta. E se conseguir, tá certo? Ah, mas estou roubando dinheiro. Então, não adianta.
Não está querendo anunciar? É assim que funciona. É mais ou menos, eu tenho, eu posso, eu sou o melhor, se quiser, é assim. Então, é isso, galera. Oi? Me diz uma coisa, tipo, às vezes aparece patrocinado no Instagram, e quando você aperta na página, não tem a página do Instagram. Diz que não tem. Não existe. Não existe. Geralmente são É links. só no Face. Geralmente são links quebrados mesmo. Configuração de anúncio errada. Geralmente. Não existe, mas acontece de a pessoa não ter página no Instagram e ter só no Facebook. Sim, se você E a fizer, patrocinada, acontece. Você pode segmentar e o. o patrocinado vai para o Instagram do mesmo jeito. Exato. Depende do que você mexeu lá dentro. Definitivo. Você pode fazer uma campanha só para Instagram ou só para Facebook. Certo? Então é mais ou menos por aí. Criativos fazem toda a diferença no custo de sua campanha. Isso daqui, falando de Facebook Ads, é uma realidade suprema. Tá? Às vezes a gente tem lá na nossa empresa, a gente tem vários clientes que são imobiliários. Então, você faz um criativo bonitinho com a família, tudo direitinho. Ah, isso aqui tá show, vai rodar bem. Aí vai lá, custo por lead, R$20. Vixe, o cara vai pirar. Aqui não vai dar muito resultado, não. Quando você for subir uma campanha, você tem que subir pelo menos o mínimo necessário, são 3 tipos de criativos. Menos que isso, você não vai dar combustível para a máquina entregar os anúncios que dão mais conversão e custo por lead barato. No mínimo 3. Ah, eu quero subir 30. Ótimo. Suba quanto você aguentar. Então, quanto mais criativos você jogar, mais chance tem de você olhar para a plataforma e dizer: é esse aqui. Esse deu custo baixo. E realmente baixa mesmo. Tem um exemplo clássico. Só lembrando aí que o criativo, para quem não sabe, é a arte que você vê ali no Instagram e você Isso, clica. lembrar. É só arte, pronto. É só arte. Então, faça várias artes para a mesma campanha, para o mesmo grupo de anúncios. E a plataforma, tendencialmente, vai apresentar todas elas para o público final. E o sistema vai entender o que é mais relevante para essas pessoas. Às vezes, uma mudança de uma palavra, galera, faz toda a diferença. Uma cor que você bota na headline faz toda a diferença. E você só entende esse santo graal do custo baixo por lead com o quê? Teste. Se eu pegar a empresa do Thiago, é igual a do Leno, e eu fizer a mesma campanha, vai dar resultado diferente. Por quê? Da mesma forma que o Google faz, né? O Facebook Ads não quer entregar para você a fórmula mágica, ele nunca vai entregar. E o sistema está programado dessa forma, para dar errado. E você, para não falar isso também. Criativizando não é local no céu. Também, criativo nada mais é do que a arte do anúncio. Mas é o quarto céu, tipo, várias imagens. Sim, isso, exatamente. Né, Afonso? O criativo pode ser imagem única, carroça de Ou fotos vídeo. ou vídeo. Isso é um vídeo. Criativo é um conceito, né? Arte. Formato de mídia. Quando você vai anunciar por stories, ou feed, ou qualquer outro tipo de formato, existe uma dimensão dessa arte. Qual o tamanho ela vai ser? Vai ser 1080 por 1920? Passei demais. 1080 por 1920, vai ser quadradinho, vai ser na vertical. Para você anunciar, você tem que entender quais são as dimensões. Não quer entender isso? Precisa contratar alguém que faça os seus criativos. Aí já entra uma parte de design gráfico, que vai criar arte, que vai editar um vídeo, todo que seja, tá? Então, se você pega um stories e joga uma arte quadrada, aqui uma campanha de arte quadrada, vai rodar? Vai. Mas ela não está aproveitando a margem inteira dessa questão toda aqui, tá certo? Então é importante que o seu anúncio esteja de acordo com o canal que você vai anunciar. Isso é muito relevante. Vamos lá, eu vou entrar aqui numa parte agora um pouco mais do que funciona a nível orgânico da coisa, tá? Não só falando de injetar dinheiro, mas organicamente. Como o Thiago também já falou bastante disso aqui. Rede social, pessoal, é ser pessoal, tá?
Marketing digital direto funciona. Não seja corporativo demais. Pessoas compram de pessoas. A partir do momento que você se posiciona como eu sou o bichão, empresário lá, bonitão, as pessoas não vão comprar de você. Certo? Seja real, seja realidade, que isso vai fazer com que as pessoas sintam empatia com você e criem o quê? Engajamento. Por isso que os influenciadores têm tanto engajamento. As pessoas se veem neles, seguem, acham bonito, aquela coisa toda, e aí vem aqui, engajamento, certo? Rede social é ser natural. Por quê? Pelo simples fato que são pessoas que estão por trás das outras telas. A partir do momento que eu não sou mais natural, não estou me conectando com as pessoas, não estou falando só de postar uma vida feliz, tá tudo bem, maravilhoso. Fale das suas tristezas também. Coloque lá, divulgar a vida pessoal, depende. O que você quer mostrar para as pessoas? É importante selecionar bem isso. Mas mostra a realidade, sem medo de aparecer esse tipo de coisa. Por que eu usei a imagem dessa menina com esse cachorrinho? Alguém aqui de vocês sabe? Sabe, Thiago Vélez? Por que eu usei a imagem dessa menina com esse cachorro? Ele já falou aqui sobre isso. Por que é? Só falar uma interação da mulher. Exatamente. Quase todo mundo tem um cachorrinho, um gatinho em casa. A minha bonitinha, brincando com o cachorro. Você que dá like, pessoal. Não estou dizendo para vocês publicarem, fiquem vocês não. É só um exemplo, pode cachorro que dá mais like do mundo. É o que dá mais like do mundo. Vou nem mostrar a foto da minha aqui, senão vocês vão querer roubar. A minha é bonita. Vamos lá. Olha esse exemplo aqui, Cris Chaves. Alguém aqui já assistiu? Todo mundo aqui, levanta a mão que já assistiu Cris Chaves. O Chaves, ninguém aqui, todo mundo assistiu Chaves na vida, nunca tinha assistido, não dizendo que é um fã, não, é só assistir. Chaves e Cris. Qual o segredo do engajamento desses dois personagens? É visualização em terceira pessoa, e eu chamo de aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Aí o cara engaja, aí ele dá like, ele comenta, isso já aconteceu comigo. Então, essas duas séries aqui fazem isso todo instante, sem falar palavrão, sem mostrar baixaria, só usando isso. Aconteceu comigo, cara. É o Fortaleza Ordinária da vida. Fortaleza Ordinária. A gente se identifica lá com os cotidianos do dia a dia. Exato. Então, se você é natural e consegue chegar nisso daqui, já aconteceu comigo, faz parte do dia a dia das pessoas, você faz o quê? Se torna natural. E você vê isso que em terceira pessoa, aí fica mais divertido ainda. Você observa isso, muitas vezes não era uma situação engraçada, né? Mas agora se tornou, porque o que era um personagem, você gosta de estar fazendo aquilo, certo? Então, o segredo dessas duas séries é exatamente isso daí. Vamos lá. Rede social é casa alugada. Cuidado. Olha bem para esse nome aqui, essa frase. Diz o cara tem um negócio, um exemplo, né? Vamos lá, uso da pizzaria aí. A pizzaria só vende pelo Instagram. Foto bonita. Paguei um cara de R$5.000 para fazer uma sessão de fotos para mim. O cara fez umas fotos massas, estou com 30 mil seguidores, todo dia no Instagram. Aí de repente o tio Mark olha para você e fala assim, rapaz, você está imitando a Pizza Hut. A Pizza Hut abriu lá um chamado, disse que você está copiando ela. Aí já era. Morreu, não tem volta. Não é a sua casa, é casa alugada. Da mesma forma que a gente vê os influenciadores aí, vez ou outra tem uma conta bloqueada e começa a se desesperar, porque tem a fonte de renda dele. Eu quero dinheiro para ter feito. Participar mais de um negócio. Ter o seu site é importante. Tá? É a sua casa, em definitivo. E entender isso
Essas plataformas são casas alugadas. O seu negócio não pode estar afiliado e preso a um Instagram. Não pode sobreviver disso. O seu negócio não pode só sobreviver do Google Ads, ou só do Facebook Ads. Ele tem que fazer parte de um conjunto de plataformas, né? Porque é isso que vende. E todas essas plataformas te dão um pouco todos os dias. Aí você está seguro, meu amigo. Se você depender só de uma, você está fadado ao fracasso. Pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça. Ninguém sabe. Aí vamos lá. Dinamismo, vídeos mais engajamento. Os 3 segundos do seu vídeo e a sua headline que você vai colocar lá, para quem faz lançamento, esse tipo de coisa, entende muito bem, né? Nosso amigo ali que faz também lançamento, sabe muito bem o que é isso. Ele faz um formato de vídeo também bem semelhante aos que eu faço, bota headline e entende isso daqui. Os 3 segundos, você está com o celular aqui, você vai passando, né? É rápido demais. Então, se você não ganhar o cara aqui, já era. Você vai passar direto. E isso é importante, tá? Aí vamos lá, ó. Começa aí. Salvar os QR Codes, tá? A gente vai jogar no vídeo. A gente vai jogar lá os links. Aproveita e joga os links, tá certo? Já tá no grupo aqui, tá? Tu já entrou no grupo aqui, tá vendo? Gente, quem não entrou ainda no grupo do Telegram? Posso ver? Aqui, ó. Nesses QR Codes, pessoal, o que é que vai ter? Vai ter simplesmente o passo a passo de como vocês anunciarem. São os links de vídeos que tem mais de 300 mil visualizações, 500 mil visualizações de pessoas. Vocês vão ver lá nos comentários, eu fiz isso, deu certo. Então, todos esses vídeos estão aqui nesses QR Codes. Tá conseguindo pegar aí? Abrir? Não, né? Esse é do Facebook Ads, tá? Então, é só abrir o link e salvar. Isso. Vai estar no grupo do Telegram, né? Todos os links do canal do YouTube do Afonso, que ele falou, que lá tem ensinando passo a passo, né? Pegando na mão de cada um de vocês, ensinando a configurar uma conta de anúncio do zero, do absoluto zero, no Facebook ADS e no Google Ads também. Isso, do passo a passo do zero, para você mesmo fazer as suas campanhas de anúncio. O Hélio aqui é nosso amigo frequente que assiste vídeo aí, né, velho? Sabe tudo que tem aqui, ó. Outro, TikTok ADS. Galera, esses QR Codes aqui valem ouro. Em definitivo, tá certo? Aqui é o QR Code para vocês depois entrarem no canal lá e assistir os vídeos no geral. Aí vamos lá. Vou fechar com isso aqui. Tudo isso que eu falei, daqui a alguns meses vai estar fadado. Chegou a Web 3.0. Vocês vão entender que diabos é Web 3.0. Tudo que eu falei aqui agora, ó, a partir de agora, eu vou já soltar um vídeo dele aqui. Tudo que a gente falou, né? Desde o começo. Vai estar aqui dentro. Dentro desse aparelho. Quem já usou isso daqui, levanta a mão. Já usou, né? Hoje, esse equipamento, ele é caro, ele não é usual. Mas os caras, tio Zuc, está trabalhando para isso que quase dá de graça para você. Quer que você viva aqui dentro. E todo esse universo que eu estou falando aqui para vocês, né? É um universo que a gente chama de 2D. É plano, né? Aqui você vai ter esse universo em 3 dimensões. As pessoas tendem a viver lá dentro, tá? Então, o que está sendo proposto não só por Zuckerberg, que está investindo milhões de dólares nisso, mas a Microsoft, a IBM, todas essas empresas que movimentam tudo isso que a gente está falando aqui, estão mergulhadas em criar isso daqui. Por quê? Eles sabem que a Web 2.0, que é o que a gente vive agora, já está começando, né? Então, eles querem o quê? Mais dinheiro, mais usuários. Eles querem fazer com que você fique conectado o maior tempo possível. Eu vou soltar aqui para vocês agora um vídeo para vocês entenderem qual o entusiasmo desse cara aqui em relação a esse projeto, tá?
Quando eu mostrar ele, entenda que as maiores empresas do mundo estão fazendo a mesma coisa. Então, isso só mostra que o jogo vai mudar. E não cabe a mim, a gente que definir qual o jogo vai ser. Até vai, porque se a gente usar também não vai dar certo. Mas se os caras estão jogando bilhões de dólares nisso, é porque a coisa vai rodar e vai acontecer. Abre o vídeo, Thiago, tá bem na... Então, pessoal, vocês viram aí, vamos botar de brincadeira, né? Por que a gente escolheu o Zuckerberg para falar sobre isso? Porque ele é o cara que está mais empenhado em gerar isso daqui, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui pode ser que em 2022, em março, em abril, já tenha mudado. E agora a web é 3.0 e eu acredito que será mesmo. Então, a gente está com esse projeto do óculos, nossa equipe já desenvolve lá dentro ambientes para clientes, para que quando isso venha a estourar, já esteja preparado. Então, só tem sucesso aquele que se prepara para o futuro. E o futuro já chegou. Não vai construir, ele já existe, já está acontecendo. Então, esse vídeo foi mais para alertar vocês do que está por vir, tá? E é isso. Gente, você já deve ter visto alguns anúncios aí pelo Instagram, né? Tem até algumas faculdades já anunciando, né? Educação virtual usando o óculos metaverso. Vocês já viram alguns anúncios no Instagram sobre isso? Ontem a gente viu um anúncio patrocinado de uma faculdade com formação dentro já do metaverso, ou seja, pós-graduação dentro do óculos, tá? Então o cara está em casa, ele tem lá acesso com o professor dele, e é isso. Gente, num futuro bem próximo agora para 2022, talvez no final do primeiro semestre, ou no começo do segundo semestre, aí, segundo os especialistas, essa realidade já vai estar bem mais próxima de vocês. Isso. E os clientes para os quais vocês estão, a gente deu a dica para vocês hoje, como anunciar no Instagram, no Google, no Facebook, no LinkedIn.